Semana que vem tem aula, sim? Tem, você recebeu o e-mail domingo? Eu programei para essa semana e para a semana que vem, mas assim, aquele esquema gravado. Né? Já que eu já passei o último e-mail domingo, então agora já não me comunico mais com vocês assim, aos domingos, então eu já marquei as aulas até dia 19 ou 20, mas aí dentro desse esquema, vocês viajam, a hora que quiserem viajar, vai estar tudo gravado mesmo. O Tchalga tem feito sempre assim, na quarta-feira, a aula da semana já está disponível. E aí? Vamos lá. Bom, então vamos pegar aqui o caderno agora. Na aula passada, a sala de expressão que a gente fechou. Tinha já identificando foto. Identificando por foto. A gente tinha chamado aqui do Blade Left, a gente já fez isso aqui. Só isso que a gente tinha. Acho que a gente tinha chamado até isso aqui de left and right. Programa de formatação, a gente fez chamado de left and right. Vou botar isso aqui. E aí a gente já tinha organizado dessa forma. Tem um dublete, onde a gente coloca aqui o neutrino associado àquele elétron. O neutrino left e o lepton left. Então, esse neutrino aqui vai estar sempre. Se quiser, pode até colocar um neutrino L para indicar que é L associado ao neutrino desse lepton. Né? Nós não temos o lepton right, que é a parte right do computador. Então, nós já tínhamos feito, tínhamos introduzido aí as cargas, né? As cargas S2 e U1. E já tínhamos dado uma prescrição, só para colocar a prescrição da derivada acompanhante com todos os acoplamentos. Né? Então aqui a gente tem tinha colocado o setor do bóson de gauge do SO2 na representação aqui do turbulete, que é o setor lepton turbulete, e a constante de acoplamento associada ao setor 1. Então, a gente já tinha explicado, inclusive, que o setor left ele também tem os números quânticos do right. Não é que o setor left seja neutro do ponto de vista do right. A gente precisa dele ter carga segundo right para poder garantir o acoplamento depois do elétron conforme. É um input que nós colocamos no modelo sabendo aonde a gente quer chegar. E aí esse derivado da variante é. Isso que a gente já fez no ano passado, já acabou tudo bem? Todos feitos os detalhes, e aí a gente tinha colocado a forma final que a gente chegou, para passar para as nossas discussões. Então nós tínhamos aberto isso aqui, tínhamos colocado esses tubulates, essas derivadas covariantes aqui, e simplesmente desenvolvemos aí esse cálculo simples. Né? E aí a gente chegou a essa expressão. Oi? Juliaca fala de uma maneira definida, né? Juliaca fala de uma maneira definida. Deveria isso é o S2 e esse aqui é o computação.
Por exemplo, você está fazendo o L igual a 1, 2, né? O L, ele é 1, mil, né? Vezes o de... Ele percebe as duas simetrias. Esse aqui não, percebe só a simetria 1. Esse aqui é um simplete de SO2. Então, ele é neutro, completamente neutro para o SO2. Ele só é carregado pelo 1. Agora, esse cara aqui não, ele é carregado pelo SO2, porque ele está no dublete, e ele é carregado pelo 1 também. Ele interage com o bóson de Gauge com essa carga menos 1. E esse left aqui interage com o Y com a carga menos 2. O L se transforma o L' igual a 1, Então, as transformações da matéria são as seguintes. E esse left, vamos botar o seguinte, especificar a transformação. Se eu pegar uma transformação de SO2, então, esse left, isso aqui vai nisso aqui. Esse dublete para L' é igual. Deixa eu andar de cerâmico, claro. Tem mania de passar bombril para de aço para fazer. Isso é coisa da antiga, né? Acho que antigamente faziam isso, né? Miserável, cara. Aí pegou. Então, exponencial. Vamos fazer a transformação de SO2. E os parâmetros da transformação SO2, vamos ver, parâmetros ômega A, matrizes, né? Sigma A sobre 2 e atuando. Essa aqui é a transformação. Esse aqui é um dublete de SO2. Os parâmetros locais, né, os ômega A de X, isso aqui é a representação do dublete. Tá? Agora, o setor right, o lepton na quiralidade right, segundo o mesmo SO2, ele é um simplete. Sempre que houver um simplete, os geradores são zero. Então, isso significa que ser um simplete, claro, ele é invariante. Está aqui. Ele é invariante de SO2. Então, por isso que ele não interage com o compósito do limite. Não interage com nada do SO2. Agora, vamos pegar as transformações do 1. Nós tínhamos visto na aula passada o nosso lepton, o setor right, de transformação do 1, desse 1, que a gente está chamando de 1 Y, ou de 1 right, de 1 de intercarga. Então, transformação dele segundo o 1. Leptoninho. Então, os parâmetros são outros, que é o ômega A, agora a gente tem um parâmetro beta. Então, nós vamos ter aqui exponencial de parâmetro da transformação de Gauge, a carga 1, o valor da carga 1, o left, e aqui o gerador não tem. Então, no caso abeliano, o que faz o papel do gerador é o valor da carga. Então, isso aqui é isso aqui. E aí nós tínhamos visto por Gell e Shijima que a relação era essa: a carga eletromagnética é igual a terceira componente de uso químico left mais a hipercarga right. Então, como o elétron tem carga menos 1 e ele está na posição inferior do dublete, então o I3 dele é menos 1, aqui nós temos ele fixa a hipercarga fraca dele, que vai ser menos 1, para poder bater com essa equação. Então, ele tem menos 1. Se a gente pegar o neutrino, que tem carga zero, ele é a primeira componente do dublete. Então, claro, como ele está no mesmo multiplete, a carga dele tem que ser a mesma. O fato é que dá menos 1 também. Menos 1. Então, o valor dessa carga aqui é menos 1. Então, essa transformação de Gauge do setor left, então é isso aqui. Menos I beta. Então, essa é a transformação 1 do campo left, do dublete left. Agora vamos ver quem é a transformação 1 do lepton right. Então, aqui vocês estão lembrados, aqui dentro está residindo o neutrino associado àquele left na sua componente left e o lepton na sua quiralidade left. Então, nós temos um dublete de 2 leptons em quiralidade left. O neutrino e o correspondente lepton carregado. E no setor right fica só com a componente quiral do ferro right. A gente já discutiu isso nas aulas passadas, que é do ponto de vista do grupo de Lorentz,
são dois objetos distintos. O left-on-left é uma coisa, o left-on-right é outra. Depois aqui, com a dinâmica do campo de Higgs, eles vão se juntar para formar uma única partícula. Vou botar aqui, então, isso aqui para nós é a transformação do mundo. Então, esse left-on-right agora, usando o que é uma Nishijima, a carga do elétrico, que é o elétron, é menos 1. Mas ele é um simplete de SO2, então o I3 é zero, ele é representação zero. Então, todos os números quânticos de SO2 dele são zero, mais Y sobre 2. Então, a hipercarga fraca do left-on-right é menos 2. Então, essa expressão aqui vai ter, então isso aqui vai ser exponencial de I, beta, o Y, vou botar aqui o Y do left e o Y do left-on-right. E aqui atuando no left-on-right. Então nós calculamos essa carga dá menos 2. Então isso aqui é menos 2 e left-on-right. Então essa a gente fixou as transformações de leis pelas cargas ou pelas representações. E aí essas mesmas cargas estão entrando aqui. O menos 1 está entrando aqui, porque é essa carga aqui, que vocês se lembram, né, que a atribuição de derivada covariante, no caso a Beliana, ela deve ser colocada, segue o mesmo padrão do Yang-Mills, mais I, constante acoplamento, bóson de gate. Só que, sendo um grupo abeliano, eu não tenho mais geradores matriciais, eu tenho a carga. A carga faz o papel do gerador. Então quem vai entrar aqui é o valor da carga do left-on-right. E isso aqui atuando lá. Mas aí nós calculamos a carga. A carga deu menos 2. Então é por isso que esse cara aqui apareceu menos 2 que eu botei. Então, tirei isso aqui e botei esse menos 2 aqui na parte lá. E aqui teria que seguir o mesmo padrão. I, constante acoplamento, campo de gate, gerador atuando no campo. Mais I, constante acoplamento, é uma outra interação, para outra constante de acoplamento, o bóson de gauge daquela interação e o valor da carga do campo. E isso aqui atuando no campo. Só que agora o valor da carga a gente calculou é menos 1. Então isso aqui vai menos 1. Tem menos 1 aqui. Então, o que o Dória pediu foi para ficar mais detalhes, né, das transformações. Então, as transformações de simetria do setor de matéria são essas. Do setor de gauge, né, é só fazer as transformações de sítio apagado. Esse tipo de simetria, se eu colocasse uma simetria beliana, Oi? se eu colocasse uma simetria... Outra? Desde usando a simetria com L. Certo. Bom, agora você já classificou aí, até isso falou simetria. Você está falando a derivada covariante, etc. Não, eu falei a simetria aqui, né? Aí, ok. Se eu botasse uma simetria 1. Sei. Então, aquele BB, ele podia manter a princípio a turma ligando um. Daí ele se transformaria por tal 3, sigma 3 da unit do coro. Então, você teria uma transformação de 3, assim, de mim por 3. Se fizesse a derivada covariante. Sei. Está vendo que está colocando uma simetria beliana, tá? Isso. E aí você está dizendo que nessa simetria beliana você está associando mais potenciais de lei. Ele vai daí que ele alfa. E Que ele, a carga dessa, carga? a carga do algoritmo, né? Tá. Gerador de carga, sei. Vezes Caramba, transformação eletromagnética normal. Isso aqui atuando num certo campo. Então, no left e no right. E essa carga aqui é a carga desse campo. Isso. Tá certo. E daí você teria uma transformação do gauge, da derivada covariante, também com BMI. Mas essa carga aqui, ela é uma carga beliana, é comutante. Então ela é o múltiplo da identidade. Tá certo. Então,
Tá legal. Então, mas aí você vai. Aonde você está querendo chegar exatamente? Estou querendo chegar assim, porque agora você divide a teoria, usando a simetria, você vai com o BMI e aí mil. Mas com grupo abeliano. Com um grupo abeliano. Nesse caso aqui, nesse aqui. Tá, aqui eu tenho uma simetria não abeliana. Não abeliana. Nesse outro ali, seria para uma outra simetria que eu estou vendo. Mas uma simetria abeliana ou não abeliana? Abeliana. Então você estaria dizendo que eu ia transformar o meu. Eu não sei como falar aqui agora, porque para complicar a explicação da sua aula, você sabe. Não, tá legal. Pode falar depois. Podemos falar depois que eu digo no final da aula. Assim. Pode tirar o ritmo um pouquinho para a gente não perder esse encaminhamento. E você, o que eu entendo, você criou um dublê. Esse dublê quem criou, essa arquitetura do dublê, foi a corrente carregada. Certo? Tem dois motivos de criar esse dublê. Uma corrente carregada está preparando para ter um WB mais, uma coisa assim, ali. Não, quer dizer, então, qual é a fenomenologia que nós discutimos aqui da interação fraca? Porque nós temos mudança de carga. Então, a interação fraca se processa, quer dizer, grande parte dos processos fracos são com mudança de sabor. Então, por exemplo, o nêutron vira próton, muda de carga, o quarto D vira quarto U. Então, a gente tem mudança de carga na interação fraca. Então, eu preciso, então as correntes fracas, né, elas certamente envolvem mudança, envolvem uma carga elétrica, não são correntes neutras. Então, o fato de eu não ter correntes neutras está me dizendo que eu devo, se eu tenho correntes carregadas, pode ser que eu tenha que misturar uma estrutura de dublete de elétron e neutrino. Mas a minha ideia é que quando a gente introduziu a simetria S-U2 para o elétron e neutrino, não era nem tanto por esse encaminhamento da corrente carregada, era mais pelo encaminhamento da massa. A gente pensou o seguinte, o nosso ponto de partida, o nosso cenário físico é o seguinte: o neutrino é sem massa, dentro do modelo padrão, não importa se é 1956 ou se é agora, dentro do modelo padrão, o neutrino não tem massa. A massa do neutrino é uma correção do modelo padrão. Então, o neutrino é sem massa. E o neutrino é puramente left. O elétron tem duas componentes, left e right. Então, a ideia foi, será que o mundo, inicialmente, ele não é completamente simétrico? Então, se eu tenho o elétron right, tenho o neutrino right, eles sempre caminham juntos nas interações fracas, no decaimento beta, quando o nêutron decai no próton, emite um elétron e emite um neutrino, o elétron e o neutrino, eles saem do mesmo tipo de polarização. Então, o que a gente está entendendo é que o elétron e o neutrino, eles ambos são sem massa, eu formo essa estrutura simétrica e deixo o elétron right separado. Depois, a massa é um mecanismo que vem por algum processo dinâmico. Então, essa é a ideia. Vamos tentar fazer, vamos buscar uma simetria. É um ponto de vista, por exemplo, não é um ponto de vista necessariamente hegemônico, mas não precisa ser aceito por todo mundo. Mas vamos adotar esse ponto de vista. Eu quero simetria no máximo. Então, já que o elétron, o neutrino não tem massa, vamos supor que todo mundo, ninguém tem massa. A teoria é completamente sem massa, para a gente poder ter uma degenerescência mais absoluta possível e a simetria mais ampla possível. A massa é um mecanismo que vem depois. Então, o elétron e o neutrino, eles ambos são left, então vou colocar eles no dublete. Agora, o elétron tem uma componente right, eu não posso negar, mas eu não tenho neutrino right, então não dá para formar um dublete aqui. Então vamos pensar que o setor right está associado a um setor meramente de singlete, então isso aí naturalmente induz uma simetria abeliana, e o setor left, eu tenho elétron left e neutrino left, eu vou colocar no dublete. Então essa é a ideia do dublete, é mais a questão da massa. E aí a corrente carregada é uma consequência. Você coloquei uma discussão. Existe coisas que são hegemônicas, isso, mas nem todo mundo precisa. O pensamento é hegemônico, mas existe a contra-hegemonia. Quem já deu Marx e o que Gramsci sabe, né? Uma é a que eu construí de maneira perfeita e vou depois trabalhar aqui para ficar. Isso. Só produzir. Todo produzir mais assim. Só eu tomo para subir. Você vai ter que esse elétron, você fala da mudança de carga. Vai estar no processo de mudança de carga. Não existe uma maneira de você construir uma. Agora, quando você deitar e subir, você vai mostrar bem claro.
que você cruzou estava com mudança de carga. Então, o doblete, para mim, ele é uma essência da mudança de carga que você observou. Certo? E daí, a outra diferença que vem é se você tem que partir para... Só para que a gente traduzindo melhor o que o Dória está falando, o conceito de simetria é dizer, se eu tenho uma simetria exata e eu tenho um multiplete, um triplete, não importa, significa que esses objetos, do ponto de vista dessa simetria, são indistinguíveis. Então, isso significa que eu posso transformar esse elétron no neutrino e vice-versa. Quando você coloca objetos com cargas distintas no mesmo multiplete, significa que um pode se transformar no outro. Então, se o elétron pode virar neutrino por um processo e o neutrino pode se transformar num elétron, claro que não livre, né? O neutrino interage com alguma coisa, vira um elétron. Ou um elétron interage com alguma coisa, vira um neutrino. O que é essa alguma coisa? É a interação. Que interação é essa? É o papel da simetria da teoria de Gauge elucidar para nós. Mas então, quando você coloca objetos com essas características no mesmo multiplete, você está dizendo que você pode transformar uma ou outra. É o que acontece na grande unificação. Agora, ano que vem eu vou dar um curso de grande unificação, mas no ano passado, quando a gente fez o nosso curso de grande unificação, qual é o papel da grande unificação na teoria SO5, por exemplo? Você coloca os leptons, então bota aqui neutrino, e os quartos no mesmo multiplete. Então, do ponto de vista de uma teoria, vamos dizer, SO5, uma grande unificação SO5, você pode transformar quarto em lepton, que é uma coisa completamente fora de propósito do modelo padrão. Quarto aqui, vamos ver o tempo todo na nossa construção eletrofrágil, nós estamos colocando hoje só o setor de lepton. Depois nós vamos fazer a mesma coisa com o setor de quarto. Quartos e leptons não se misturam, nem por interação eletromagnética, nem forte, nem fraca. O quarto emite ou absorve um fóton, continua quarto. Um lepton emite ou absorve um fóton, continua lepton. Um quarto emite ou absorve gluon, continua quarto. Um quarto emite ou absorve W, né? Ele continua quarto. Agora, e o lepton é a mesma coisa, continua lepton, pode passar para neutrino. Agora, do ponto de vista da grande unificação, significa que existem interações além do modelo padrão. Do ponto de vista dessas interações, quando eu coloco prótons e quartos e leptons no mesmo multiplete, eu não tenho assim. Na teoria eletrofrágil, eu não fazer isso. Esse dublete de quartos, e aí aqui, esse dublete de lepton. Vamos pegar aqui o left e o D left. E cada um com seu número quântico de cor. Essa aqui é a cor que vai de 1 a 8, de 1 a 3, tudo bem. Então, os quartos têm número quântico de cor. Essa estrutura do dublete é a estrutura fraca, e a estrutura de triplete é a estrutura de cor. Quando eu coloco esses caras no mesmo multiplete, eu estou dizendo que esse pode se transformar nesse e esse nesse. Então, se o lepton pode virar um quarto e o quarto pode virar um lepton, a primeira consequência que a gente tem de uma teoria grande unificada é que o próton decai. Então, o decaimento do próton vem porque na teoria grande unificada, o próton pode decair emitindo um pósitron e um zero. Então, eu perdi bário, não tem mais bário nenhum, aqui, nada aqui. Isso aqui é quarto de quarto, não tem mais bário. Então, esse decaimento beta, esse decaimento do próton, está acontecendo porque um quarto daqui virou um elétron. Então, isso que você está dizendo é isso. Quando eu coloco o neutrino e o elétron no mesmo dublete do ponto de vista de S2, isso significa que essa simetria S2 da interação fraca me permite que eu venha com um elétron e que esse elétron possa se transformar no neutrino, às custas de alguma interação. Então, o elétron vem, interage com alguma coisa, que nós vamos descobrir o que é, e da interação desse elétron com esse objeto, aparece o neutrino. E vice-versa, eu posso ter um neutrino, o neutrino vem, interage com algum objeto e vira elétron. Então, um se transforma no outro. Então, se o elétron vira um neutrino, é um objeto de carga menos 1, que está se tornando um objeto neutro, ou vice-versa. Se o neutrino vira um elétron, é um objeto neutro que está se transformando em um objeto carregado. Então, esse processo aqui, esse objeto que está chegando aqui, ele tem que conservar a carga. Se isso aqui é um elétron, entra uma carga negativa aqui, e quem sai do lado de cá é um neutrino, que tem carga zero,
Então, se entrou uma carga negativa e saiu uma carga zero, esse cara que interagiu aqui, ele trouxe uma carga positiva. Entrou essa carga negativa, entrou essa carga positiva, saiu o neutrino, deu outra carga. Então, isso me dá o sentido da corrente conservada. É isso que eu estou querendo colocar para vocês. Quando a gente coloca o neutrino e o elétron no mesmo dublete, por exemplo, um pode se transformar. Essa é a essência da simetria. A simetria está dizendo que os membros do dublete, do ponto de vista daquela simetria, se eles estão. É uma coisa estrutural, né? É uma ideia de estruturalista. Você está trabalhando não mais como objeto, mas como estrutura. Quem é a minha estrutura agora? É o dublete. O elétron e o neutrino são duas componentes de uma mesma estrutura. Então, do ponto de vista de interação fraca, o que conta para mim é essa estrutura que eu estou chamando de elétron. A interação fraca, ela vê o L grande. Quem está distinguindo esse cara aqui, essa interação é eletromagnética. O fóton chega aqui, ele vê esse neutro e esse carga. Então o fóton não consegue perceber a diferença. Mas o fóton está fora da simetria SO2. Então, ele não conhece. Então, do ponto de vista da simetria SO2, quem conta é essa estrutura fechada. Agora, se está todo mundo dentro da mesma estrutura, um pode se transformar no outro, e o outro pode se transformar no primeiro. Elétron vira elétron. Neutrino vira elétron, vira neutrino. Então, isso naturalmente me traz a ideia de que eu tenho um processo em que tem uma carga elétrica sendo mudada. Então, é um processo carregado, não é mais um processo neutro. Essa é a ideia. Esse é um conceito físico. Tá? O resto é patrício. Eu acho que eu sou um bem galano, então eu gosto muito de derivado. Você é caranguejo? Muito por aí. Pelo banho. Então, para nós, humanos, tem o seguinte: está perfeito essa forma. Você não tem mais uma partícula, mas tem uma estrutura. Isso. E essa estrutura ali, a primeira coisa que ela está dizendo é que não tem carga diferente, é uma mudança de carga. O que você fez aquela estrutura? É uma arquitetura sua. Escolheu a arquitetura para fazer para mim. A questão do caranguejo é que eles andam devagar e você para trás. E eles já botam, você já botou a simetria S2. E para a gente disse, não é verdade. A simetria pode ser comum perfeitamente. Você pode fazer essa proporção se transformar numa simetria 1 e não necessariamente S2. Só fica isso como uma contraposição. Esse é o ponto de vista hegemônico, mas não universal. Tem muita gente que não aceita isso. Então, o próprio rebelião do caranguejo, Sakurai, a rebelião lá dos moluscos, do japonês, o Sakurai, por exemplo, né, ele morreu jovem ainda, né? Mas a última escola que a gente teve, que participou, primeiro foi lá na escola de Schladming, na Áustria, né? Deu umas aulas muito legais, e depois salão levou ele para o CPT também. E naquela época ele estava assim, numa militância muito clara, assim, dizendo, essa gay mania, né? Naquela época era dissomania, era na época da disco club, era anos 80, 82, 80, era ainda cristão. Então ele entrou para essa história, da mesma forma que tinha dissomania, ele inventou a gay mania. E ele falou, ele fez vários seminários mostrando que a gay mania era absolutamente dispensável. Então eu consigo construir grande parte da física sem me basear em simplesmente. Ele falava isso, o trabalho dele não era consistente, o salão, ele foi em 2 aulas em Schladming, tinha gente, assim, nós éramos alunos, que não tinha muita percepção, né? O pessoal do CERN, mais simples, estava lá, depois do ICTP, quando ele foi lá os 2 seminários, passou uns 2 semanas lá, Salão, queriam ele, contraposto, porque o Salão era da gay mania absoluta, né? Então, ele, assim, ele tinha uma ideia consistente, agora não era a ideia hegemônica, também porque tinha as suas, né, uma ideia completa. Ele perdia a gay mania por um lado, abria a mão da gay mania, mas ele produzia uma série de ambiguidades ou de indeterminações que, no fundo, era trocar 6 por meia dúzia. Mas eu acho que o que é importante é você mostrar que, às vezes, você trocando 6 por meia dúzia, você está mostrando que tem outra maneira de pensar. Naquele momento, você está trocando 6 por meia dúzia. Mas se você vai à frente, por exemplo, ele morreu. Se ele não tivesse morrido tão logo depois daquilo, talvez ele tivesse mostrado que trocar 6 por meia dúzia faz diferença. Sair da gay mania e ir para aquilo que ele chamava de uma teoria mais fundamental, né, mais de princípio, pudesse fazer sentido, mas ele morreu, aquilo não continuou, o discípulo dele não continuou.
Então eu estou dizendo isso, essa ideia é a ideia hegemônica da simetria, bônus do dublete. Se eu tenho um dublete, por que eu vou botar uma simetria ou se eu tenho desde a minha essência, se eu estou partindo do pressuposto que o elétron e o neutrino ambos têm massa zero, eu estou ignorando a massa do elétron, eu estou dizendo, o elétron tem massa zero como o neutrino, mas a massa do elétron vai aparecer e a massa do neutrino não vai aparecer, porque vai haver um processo dinâmico em que o elétron e o neutrino vão se distinguir em algum processo que vai gerar massa para o elétron e vai deixar o neutrino sem massa, que é o setor de Higgs. Discutir isso no final da aula de hoje. Então, esse é o ponto de vista. Agora, se você cria uma estrutura de dublete, cria uma estrutura de triplete, você pode falar, tudo bem, eu tenho um dublete, mas eu não tenho simetria S2, eu tenho uma simetria 1. Mas eu acho que é um pouco desperdício, você organizar as coisas todas no dublete, tentar puxar, talvez, né, alguma ideia que possa ter. Por trás de um dublete deve ter uma simetria S2. Você não cria um dublete à toa, só para botar ou organizar melhor. Você cria um dublete porque deve ter uma simetria que está por trás desse dublete. Você está dizendo, não, eu não quero isso, eu quero um dublete, mas para mim a simetria é verdade, é possível. O que eu falei para o colega é o seguinte, todos nós, uns iniciam como caranguejo, mas nós todos terminamos como caranguejo. Então, o colega tem que falar também que ele está fazendo o S2 próximo 1, e terminar com um caranguejo. Vai terminar com um. Isso. Então, quer dizer... Mas eu acho que aí é a essência, né? O que a gente está tentando colocar o tempo todo é isso. O que nós vemos hoje... Eu só quero dizer assim, o que o mundo tem uma coisa muito fundamental, que é a conservação da carga. É explícito. A conservação da carga está no mundo. Isso não tempo. Então, quer dizer, você pode estar tocando carga, pode ter carga, mas olha, você é cima, mas digamos, se você tem você está conservando a carga. Mas você tem o S3 de curva e você está conservando a carga de curva também. Então, quer dizer, conservar a carga elétrica, conservar a carga, não é uma prerrogativa do mundo, é uma prerrogativa do S3 de curva. Não é o S3 de sabor, mas o S3 de curva. O S3 de curva você também conserva. A carga de curva é tão sacrossanta a carga elétrica, você não viola. Simetria de cor. A simetria de cor é perfeitamente absoluta. Quando a gente está aqui embaixo, né, no nosso mundo, quer dizer, o que a gente está dizendo é o seguinte: o modelo padrão, ele, na verdade, quando ele incorpora a simetria de cor, vamos colocar aqui a simetria que está sendo incriminada aí por nós, que é a simetria S2 do seu problema, e a simetria de Ricardo, a simetria no setor vários, isso é o conjunto de simetria do modelo padrão. Só que, como você falou, agora vamos fazer igual a caranguejo, vamos andar para trás. Então, quando a gente andar para trás, o que vai sobrar do modelo padrão? Aí está aqui no papel, né? Quer dizer, desse objeto aqui, dessa simetria como um todo, dentro do campo de Higgs em ação, o Higgs está aqui. Aí o Higgs faz com que ele vai interferir nesse padrão de simetria e ele vai deixar para nós aqui, essa simetria passa incólume pelo setor de Higgs, mas essa simetria não passa incólume pelo setor de Higgs. O setor de Higgs pega essa simetria e transforma ela toda num 1, mas agora associado ao eletromagnetismo. Não é mais esse 1, é o 1 associado àquela carga que você está falando, que você conserva, que é a carga elétrica. Então, o modelo padrão, ele sofre, né, essa retração pelo mecanismo de Higgs. Ele perde. Aqui eu tenho 8 simetrias, 8 geradores, S3, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 1. Então eu chego aqui com esses mesmos 8, mas desses 4 aqui eu chego com 1. Então eu perco 3 simetrias nesse processo. Então, vou dizer, nesse sentido que você diz, a gente está andando para trás. Certo, a gente está andando para trás, a gente está compreendendo que o que nós vemos aqui é o resíduo de alguma situação mais organizada que a gente tinha antes. Então, o que ele está pensando é o seguinte: a gente está, o mundo está se tornando o universo vai se tornando cada vez mais complexo. Então, à medida que ele vai se tornando cada vez mais complexo, né, vai aumentando a entropia dele, esse grau de desorganização vai aumentando. Então, a gente vai perdendo simetria. Então, não é que a gente esteja andando para trás, a gente está evoluindo. O fato de você estar evoluindo no sentido de
complexificando cada. Aí o que aconteceu? Naquela época que tinha SO3, SO2, o mundo era SO3, o universo era SO3, SO2, 1, nesse universo ainda não havia elétron, não havia átomo. O universo precisou se complexificar aqui, a partir daqui, o bóson de Higgs entra em ação, aqui não tinha luz também, que era um universo escuro e amorfo. O que eu tinha era plasma, quer dizer, eu tinha um mingau de quartos, moléculas misturadas, sem identificação. Então, quer dizer, o universo era muito menos complexo, ele era muito mais amorfo e escuro. Com o bóson de Higgs dá um sentido para essas coisas. Estou contando o Evangelho segundo o patrão. Então, quando o Higgs entra em ação, ele organiza a luz, organiza o elétron, aí o elétron se liga com outras cargas positivas, organiza os quartos se ligam para formar próton, aí o próton atrai o elétron, forma um átomo. Então, a agregação, vamos dizer assim, o fenômeno da complexidade, ele começa a acontecer a partir daqui. Então, quando essas estruturas se formam, agora tem objetos que não são mais os objetos iniciais, eu perco as simetrias, é razoável. Então, vamos dizer, nessa tua visão, quer dizer, andar para trás, porque eu perdi simetrias, eu também não posso dizer, não, é andar para frente, no sentido que agora eu tenho um universo mais complexo, com mais estruturas. É uma questão de ponto de vista. Eu te conheço, sabe, realmente que eu gosto muito das superestruturas. Sei. Então, intimamente simples, você sabe. Ele na copinha dele aprendeu Marx. Sei. E daí ele aprendeu Marx e diz, qual a questão do Marx? Carga elétrica, conservação de carga elétrica. Você está quase defendendo o Jackson, né? Solta a franga aí. Mas eu vou usar o papo. Depois de tantos anos de combate, a pessoa mais ligada está dizendo que é o Jackson. Salve o Jackson. Daí o Marx e o Jackson fizeram. Vou botar no DLT para botar conservação de carga. Tudo bem. Eu passei um dano aqui do CBPF. Não, meu curso não passou. Mas daí eu fui assistir o teu curso. Sei. Daí ele está querendo estruturar. Daí ele aparece com o alfa. Ele começa a dizer, não, quem está carregando é esse menino. Ele aparece com o alfa. E daí aquele alfa, ele é responsável pelo perigo ambiente e pela conservação da carga elétrica. Então a leitura da conservação da carga elétrica já não é mais DLT, mas é o alfa. Daí eu digo, bom, estou com o alfa. Eu estou entendendo. Daí eu digo, não, agora também pode mudar a carga elétrica, de mais para menos, tudo aquilo lá que eu não podia fazer. Mas eu não perdi a conservação da carga. Não não perdi a conservação da carga elétrica. Ela muda, mas o total se conserva. Então, você viu agora com nova teoria, aí, que muda a carga elétrica, e conserva. Então eu digo, pô, o Marx eu já aprendi na rua, não do BLT, mas do alfa, para conservar. Eu digo, por que eu não vou ver essa conservação da carga elétrica com o alfa? Então, com mínimos, quer dizer, por que eu já passo do S2? Fica isso como... Então, deixa eu colocar aqui só esse detalhe. Vamos fazer o seguinte, aqui no curso eu vou mostrar, saindo disso tudo, como é que você vai tratar a carga elétrica com o alfa para essa. Porque a ideia dessa informação, ela não é tanto, vai ficar, se fosse para ficar só na carga elétrica, eu não precisava introduzir o S2. Por que a gente está introduzindo o S2? Porque a gente quer mostrar que, na verdade, duas interações que nós vimos como muito diferentes são a interação eletromagnética e a interação fraca. A interação eletromagnética chega a ser 8 ordens de grandeza mais possante que a interação fraca. Está numa razão de 1 para 100 bilhões, mais ou menos. Então, tem duas interações que são diferentes, têm características diferentes. A interação eletromagnética agrega, forma estrutura, a interação fraca não forma estrutura nenhuma, não tem nada na natureza que seja ligada pela interação fraca, porque justamente ela é fraca demais para formar uma estrutura ligada. Então, o que a gente está mostrando é que duas interações muito diferentes, elas podem ser tratadas dentro de um approach único. Quer dizer, a questão da teoria eletrofrática é mostrar que as interações devem ter uma origem em comum. Então, no momento que eu estou fazendo essa espécie de unificação S2, 1, eu estou querendo dizer, daqui, de uma única teoria, uma única proposta, eu consigo gerar as interações fracas e as interações eletromagnéticas. Então, eu acho que é esse
Por isso eu estou introduzindo essa aparente complicação. Se eu quisesse ficar só com a carga elétrica, tudo para mim é a carga elétrica, é a conservação da carga elétrica, é o alvo da carga elétrica, eu não estaria preocupado em mostrar que a interação eletromagnética ela tem uma origem comum de uma outra interação. E depois, no modelo padrão, a gente vai mostrar que tem origem de uma outra, que é a interação forte. Então, a gente consegue mostrar que forte e fraca eletromagnética sai do tronco único. Mas para isso, a gente precisa introduzir essas simetrias. Isso eu estou querendo explicar. Então, o papel aqui não é complicar as coisas para ter interação eletromagnética, é mostrar que, a interação eletromagnética ela é uma interação residual que sobrou para nós, que chegou a nós a partir de uma interação única, mais fundamental e mais completa. Nesse ponto, então, o próprio fóton, o que é o fóton, vai sair para a gente. O que é a carga elétrica? Vamos ter uma origem da carga elétrica. O que é a carga elétrica? A carga elétrica, ela, segundo a teoria eletrofrágil, ela não é um dado colocado de partida, que ele é. Eu não coloco aquela constante, quando a gente faz, nós estudamos aqui no curso, em eletromagnetismo, a gente já importa o é. Aquela constante fundamental, a carga fundamental ela é importada como parâmetro. Aqui não. Essa carga ela é gerada a partir de parâmetros mais fundamentais. A gente vai ver que vai ser justamente aquele G e aquele G', aquelas duas constantes de acoplamento, que vão se combinar para formar o que é a carga elétrica para nós. Eu acho que é isso que a gente tem que ter um pouco de mente. Essa que é a visão. Eu acho que tem duas opiniões aí para ter. Uma, vamos dizer, o pessoal quando ele vem no início de guerra, vira a eletrofrágil, de forma pessoal, e essa maneira que está dando aqui. E outra maneira que eu chamaria de carga eletrofrágil, que ele está vendo simplesmente uma nova maneira de construção de carga elétrica, além de mais que seja formulado. Mas assim, quer dizer, enfim, Assim, eu queria fugir muito, mas eu quero aproveitar que você falou que a carga G se agrupa para formar a carga elétrica. Ela também pode ser agrupada para dar a carga magnética igual a zero? Não. A carga, dá para dizer que dá uma monopólio magnético igual a zero. Isso. Automaticamente, ela vai mostrar que você não tem monopólio magnético. Vai sair, matemático sai daí. Certo? Dentro da teoria eletrofrágil. Agora, você pode pensar como é que apareceria, será que poderia aparecer um monopólio magnético aí? Sim, a carga magnética ela só vai aparecer posteriormente. Quem vai gerar a carga magnética também é o bóson de Higgs. Você vê que o Higgs, dentro do modelo padrão, o Higgs ele define para nós o que é a luz, ele define para nós o que são as partículas carregadas, e ele vai definir para nós também. Você pode dizer, o modelo ele comporta na dinâmica dele a geração da carga magnética a partir do bóson de Higgs. O bóson de Higgs pode estar também nos bastidores do monopólio magnético. Certo? E o bóson de Higgs tira a ele quebra 3 simetrias, faz isso quebrando simetria. Agora, vai ficar claro aqui que quebrar a simetria que o bóson de Higgs faz, na verdade, não é quebrar a simetria. A palavra é muito mal usada, tanto no inglês quanto no português, a palavra break, né? Não é bem uma quebra, ele vai esconder a simetria. Na verdade, a simetria, quando ela é quebrada espontaneamente, uma coisa é você quebrar a simetria explicitamente. Tem simetria rotacional, muda todo bonitinho, todo visual. Aí você joga um super campo magnético, aí o nosso amigo aí dos campos magnéticos produz um super campo magnético, quebra. Isso é uma quebra explícita. Quebrou lá, tem um campo magnético definiu uma direção privilegiada, etc. Agora, o bóson de Higgs ele não quebra a simetria. Nós vamos ver que o tempo todo a simetria está lá. Só que ela vai estar escondida. Aonde que ela vai estar escondida? Eu não vou perder. Se eu quiser, eu consigo recuperar a simetria. O que o bóson de Higgs faz, quando agora foi quebra 3 simetrias, na verdade ele não quebra, ele esconde. Ele diz que essas 3 simetrias elas não estão mais aparentes nos estados físicos do tempo, essa estrutura de duplete. Quando o bóson de Higgs entra em ação, ele fala: neutrino é massa zero, elétron é massa 0,5 MeV. Então, esses dois caras não são mais degenerados, a simetria está quebrada. Quem fez isso foi o bóson de Higgs. Mas será que a simetria está quebrada mesmo? Ou ela está escondida? Aí a gente vai descobrir que a simetria está escondida sob a forma não mais de igualdade de massa, mas sob a forma de relações entre parâmetros de uma teoria. Quando você vai escrever uma teoria, qualquer um que vai escrever um modelo, pode colocar vários parâmetros.
Esses parâmetros podem ser até aleatórios e depois os fenômenos que vão ser reproduzidos ou que vão ser descritos por esse modelo, eles vão ter que ser ajustados aos modelos e aí a gente começa a fitar regiões em que esses parâmetros são válidos. A gente começa a colocar bounds, restrições nos parâmetros, ou até mesmo fixar. De repente eu tenho um processo físico que fixa exatamente alguns parâmetros. Então essa é a ideia. Tem parâmetros que são soltos e que vão ser fixados por algumas observações físicas. Mas, no caso da simetria dita quebrada espontaneamente, esses parâmetros não são soltos. Os parâmetros estão todos ligados entre si por relações que não são casuais. Existem relações que organizam os parâmetros. Então, quando você tem uma teoria e você constrói uma teoria cheia de parâmetros, e esses parâmetros estão ligados, você vê que esses parâmetros não estão tão soltos, você começa a medir e começa a descobrir relações entre parâmetros. Você fala, poxa, que estranho, está muito salvo isso. Por que esse parâmetro está relacionado com isso? Por que esse parâmetro vezes esse é o quadrado daquele? Ou porque esse parâmetro vezes esse, mais o outro vezes o outro, dá o quadrado do outro? Você começa a descobrir relações de recorrência entre os parâmetros. Isso significa que tem uma simetria escondida, que é o caso da simetria quebrada espontaneamente. Então, quando a gente diz quebrar uma simetria espontaneamente, a palavra tem que ser bem entendida. O imaginário... Botou mais o conceito de simetria escondida. Acho que está certo. E o imaginário que você cria é que você quebrou a simetria, destruiu a simetria. Não. A quebra espontânea ela é tal que você não destrói a simetria, você reformula, esconde a simetria. Ela está escondida. Ele até chama de hidden symmetry. Então, é isso. Então, quando você diz que o Higgs ele entrou e quebrou a simetria, tudo bem. Mas, na verdade, ele escondeu três simetrias. É isso que está acontecendo. E aonde é que ele vai esconder essas três simetrias? Vamos ver. Ele vai absorver essas simetrias em graus de liberdade que ele traz. É um jogo de graus de liberdade que a gente vai entender. Isso acontece na matéria condensada também. Tá? Ferromagnetismo, quando a gente tem transição de fase, bóson de Boltzmann, tudo isso que acontece na matéria condensada, lá no modelo de Ginzburg-Landau, tudo isso é a simetria que está escondida, ela não foi quebrada, ela está lá. Aonde é que ela está? Eu vou ver a simetria aonde? No espectro físico, não. As partículas da simetria do modelo, elas não vão mais mostrar as degenerescências que caracterizam a simetria, mas a simetria vai estar sendo observada, por exemplo, nas relações entre parâmetros e também na relação que a gente... e também na função de energia. Se a gente olhar o hamiltoniano, que dá a função de energia daquele sistema, o hamiltoniano tem a simetria. No hamiltoniano, a simetria não desaparece. Está lá, o tempo todo. Mas na função do escreve energia. Mas no espectro, se você vai para o laboratório e mede as partículas, mede as relações de dispersão, mede as frequências, né, das fundamentais, né, os modos normais de vibração do sistema, ali você não vê a simetria. Mas a simetria está lá. Mas a gente vai discutir. A quebra espontânea é isso. É uma quebra no sentido de escondido. Muito bem, vou pegar agora o caderno de novo. Vou pegar o chatinho fiscal. Aqui está bom. Então a gente tinha acabado de ver o seguinte. Então agora a gente vai escrever o seguinte. Daquele lagrangiano que nós escrevemos na aula passada, nós vamos separar só o lagrangiano só de interação. Quem? Cuidando muito de originais e caranguejos. Isso, simétricos e caranguejos. Então, vamos lá. O lagrangiano de interação. Vamos só uma parte de interação. Então, nós vimos na aula passada, podíamos escrever dessa forma. O neutrino associado ao left, tanto índice, né, chato, né, mas eu vou botar aqui para não perder. Esse L aqui significa o neutrino daquele left. Gama Mi, neutrino leptônico, na gravidade. E aí vai aparecer menos G sobre 2, BR3, mais G', Y. Então o neutrino está interagindo dessa forma. Aí nós temos a interação agora só do left companheiro desse neutrino, companheiro desse neutrino.
teria outros dubletes que são feitos além de neutrino, neutrino elétrico, tem que ser neutrino no dublete. E o dublete com o quê? Tem que ser neutrino, você faz neutrino elétrico, ou elétrico, qualquer elétrico, né? Se você botasse um dublete de elétron e um positivo. O elétron muon, por exemplo, positivo, se comportasse isso. E um outro dublete, então seria um dublete. Que poderia fazer. Só que aí você teria que prestar mais contas, né? Por que você está fazendo isso? Se você coloca o elétron e o muon no mesmo multiplate, aí você já está. Por exemplo, ambos são sem massa? São. Mas aí você estaria, por exemplo, evitando a possibilidade. Você está transformando o elétron no muon, né? Você não estaria perdendo a carga, você não estaria mudando a carga, você estaria perdendo, por exemplo, um setor das correntes carregadas. Você estaria perdendo um setor de correntes. O elétron com muon anti-muon, né? Com muon mais. Elétron menos, muon mais. Se a simetria concordar, tem que ver se o Gell-Mann e X não concorda. Gell-Mann e X vai ser porque é o aferimento. Quer dizer que as famílias têm que interagir. Dentro do modelo padrão, a ideia é justamente que o elétron interage com o neutrino, com o muon, o elétron interage com o muon, não diretamente, mas através dos bósons vetoriais e dos neutrinos. Eles trocam esses objetos, mas o elétron e o muon não têm uma interação direta. Eles interagem via neutrino e via bósons de Gauss. Mas não tem que não vira ou porque o modelo vira? Não, no modelo tudo está. Dentro, e aí você vê, quando você estuda o decaimento do muon em elétron, muon menos, que vai em elétron, antineutrino do elétron, do muon, você vê que esse decaimento, ele é bem reproduzido, a amplitude de decaimento dele é bem reproduzida pela teoria do contato, imaginando que, na verdade, o elétron não tem uma interação direta com o muon. A ideia da teoria eletrocontato é separar as famílias, né? Elétron e seu neutrino, muon e seu neutrino. Se você agora começa a cruzar as famílias, o elétron e o muon, e de repente o neutrino do elétron com o neutrino do muon, você pode tentar essa proposta, mas certamente a simetria S2 não vai ficar. Apesar de você ter dublete, você não vai conseguir formular uma simetria S2. Você não acha que isso vai violar a Não, isso eu acho que não. Acho que o problema aí é você encontrar uma simetria que se ajuste a essa situação. Mas o princípio é possível, então. Isso aí você está fazendo um quadro, possível que você seja o trino, fosse um muon. Mas o polo de Gauss, que eu queria discutir, para intermediar, eu queria ser os mesmos. Eu ficaria buscando mais uma universalidade do polo de Gauss. A questão é ver se eu posso aprender, se uma simetria, se você comporta isso dentro de uma simetria. A gente tinha chegado a esse resultado em alguma né? Deixa eu botar isso aqui. Então a gente estava vendo o seguinte, que o neutrino, ele tem interação, na verdade, ele tem um acoplamento muito parecido, é o acoplamento típico do Fermi, né? Da equação de Dirac. A gente estuda a equação de Dirac, os acoplamentos terminantes são psi barrado, gama mi, psi com o fóton, com o bóson de Gauss. Então essa aqui é a interação, é o padrão de interação fermiônica, né? O setor fermiônico interagindo com o setor de estímulo. Aqui a mesma coisa, tem o mesmo padrão, tem lepton, gama mi lepton, interagindo com esse cotidiano. E aqui eu tenho o setor right, a mesma coisa. Posso até juntar esses dois gelinhos aqui para ficar parecendo o que eu fiz aqui, né? Esses dois.
Então aqui eu tenho esse setor aqui, interagindo com esse bóson de gate, e aqui eu tenho as correntes carregadas. Aqui eu tenho uma interação aqui que está aqui, ó, o elétron que se transforma no neutrino, interage com o meio mais, e o neutrino que se transforma no elétron, interage com o meio menos. Então aqui a gente está tendo, ó, uma corrente carregada. Essa corrente aqui é neutra, porque a fase daqui apaga daqui, a fase daqui mata a fase daqui, e a fase daqui mata a fase daqui. Então essas correntes aqui são neutras, já falaram sobre isso. Então a gente viu o seguinte, nessa formulação, o neutrino, ele interage não com um dos campos de Gauss, dos potenciais de Gauss separadamente, ele interage com uma combinação. Então quem interage com o neutrino, não é só esse cara do SO2, mas também esse cara aqui, ele tem essa interação. Então, esse objeto aqui, ele está pensando, se o neutrino interage com o bóson de Gauss, fica claro que essa combinação aqui, ela não pode ser o fóton, porque o fóton ele não interage com o neutrino, porque o neutrino tem campo eletromagnetismo, né, usando, né, a prescrição de acoplamento mínimo a partir de carga zero, não interage com o fóton. Então isso aqui já está nos habilitando a dizer que essa combinação que está aparecendo, e aí a gente na aula passada até tomou esse ponto de vista, né? A gente colocou, por exemplo, uma constante de acoplamento aqui em evidência, né? A gente colocou aqui, por exemplo, o G, deixa eu colocar esse G aqui em evidência. Eu vou colocar o G aqui, e aí dividir por G aqui, dividir por G aqui, botamos o G mínimo, né? Eu tenha feito isso. Vou tirar esse G daqui, boto no meio aqui, e boto o G mínimo sobre o G. Aqui eu posso fazer algo. Então a nossa ideia aqui foi pensar o seguinte, que esse objeto que nós estamos escrevendo aqui, menos o meio, B13, mais G' sobre G, Y', então essa combinação aqui, que é a combinação que interage diretamente no neutrino, vamos dar um nome a isso aí, chamar esse campo aqui, depois a gente pode renomear. Vamos dizer que a gente chama esse campo aqui do campo X'. Aqui tem esse Y', W', vou botar uma outra terminologia. Vamos chamar isso aqui de C'. A gente colocou de N', que está ligado a N de neutro. Por quê? Porque essa corrente aqui é a corrente do N de neutrino. Então, esse campo de Gauss aqui, esse N de neutrino, é o campo de Gauss que está interagindo com o neutrino. Então, esse campo aqui, ele se acopla diretamente ao neutrino. Isso a gente está pensando. Agora, aqui eu tenho o elétron left, e aqui eu tenho o elétron left e o elétron right. Os elétrons, aí eu quero que isso aí seja o elétron. E o elétron, ele interage com o fóton. Então a nossa ideia vai ser a seguinte: nós temos dois campos dos quais a gente está partindo. Nós temos o campo BN3, né, nós temos colocado o BN3 e o Y'M. A gente vê que eles aparecem aqui em duas combinações distintas, né? E vamos fazer a seguinte construção. Como a gente terminou a aula passada, atenção. A gente está passando de um conjunto de campos para outro. Se eu tenho um campo BN3 e um campo Y'M, eu posso, a partir de dois campos, formar duas combinações inteiramente independentes. Então, já formei, vamos dizer assim, o processo da interação, quer dizer, a interação entre a matéria e o setor de Gauss, ela naturalmente ditou essa combinação. Então, essa combinação aqui está me mostrando que, a partir de BN3 e de Y'M, eu crio uma combinação, que eu estou chamando de N', que é o campo vetorial, que é o campo que vai interagir com o neutrino. E ele mistura as duas simetrias. Ele tem um pezinho na simetria SO2 e um pezinho na simetria O1. Mas ele é o campo que mistura as duas simetrias. Então, esse campo aqui, ele saiu naturalmente. Eu leio ele, não postulei isso no partido, eu leio ele a partir do neutrino. O neutrino ele me identifica.
esse campo. Então, compensando dessa forma. Agora, esse setor aqui é o setor, já está também fora de cogitação, que é o setor carregado. Agora, nós temos uma outra combinação que está aparecendo com o elétrico-left. E esse sozinho aqui, que está interagindo com o elétrico-left. Mas a gente, a partir de dois campos, criou um campo. Então, agora eu posso dizer, a partir de dois campos, eu tenho que criar dois campos em dependência. Então, eu tenho que criar uma outra combinação. Essa combinação é uma, e eu posso criar agora uma outra combinação. Então, a nossa ideia na passagem foi a seguinte: eu estou saindo de um conjunto de campos B e Y e vou passar para um conjunto de campos N. E como ali eu tenho L de lepton, vou dar uma nomenclatura que seja. Aí o lepton é carregado, então vamos chamar esse campo aqui, vamos chamar essa combinação aqui de semi. Se eu trabalho com BM3 e com YI, eu posso passar de BM3 e YI para outra base de campos. Eu venho trabalhar com eles dois, eu vou trabalhar com duas combinações independentes, N e C. Essa que vai ser. Como é que eu vou definir essa combinação? Então, BM3 e Y são dois campos, duas simetrias completamente independentes. Não são dois campos ortogonais, como se eu estivesse saindo de uma base, dois vetores ortogonais, isso aqui é um campo. Só que estou fazendo uma combinação linear desse objeto com esse objeto. Essa combinação linear é esse objeto. Então, eu estou saindo de uma base que é ortogonal e gostaria de ir para uma outra base ortogonal. Por quê? Porque o que eu quero dizer é que esse campo aqui interage com o neutrino, ele tem que ser completamente ortogonal ao campo que pode vir a ser o fóton. Quer dizer, eu estou vendo que esse campo aqui não pode ser o fóton. Por quê? Porque ele interage frontalmente com o neutrino. Então é esse campo aqui que nós vamos querer associar, não é logo o nome, a gente vai querer associar ao ZI, ao campo. Vamos associar esse campo aqui a um campo ZI e vamos ver posteriormente que esse campo vai estar associado à partícula Z0, que é o bóson vetorial neutro da interação fraca. Esse bóson vetorial neutro, ele interage diretamente com o neutrino. Então, o ZI, o bóson neutro da interação fraca, ele se acopla diretamente ao neutrino. É um acoplamento fraco, não é um acoplamento eletromagnético. Agora, o fóton, ele passa ortogonal ao neutrino. Porque o fóton não, o neutrino não tem carga. Então, dentro dos pressupostos da eletrodinâmica, o neutrino só se acopla minimamente a quem tem carga. Quem tem carga zero, ele não se acopla minimamente. Entende? Então, eu vou querer definir uma combinação que seja ortogonal a esse campo, porque eu vou querer interpretar ela como um fóton, porque o fóton deve ser algo completamente ortogonal a esse campo, porque ele não tem nenhuma superposição com o elétron. Então, a gente vai pensar em colocar aqui, vamos chamar esse campo aqui de Jami, eu vou querer interpretar depois como um fóton. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é simplesmente isso, que o setor de interação dos leptons e dos neutrinos já me sugere. Então, vocês estão vendo o seguinte: se eu consigo a partir daí extrair o que é o Z0 e extrair o que é o fóton, eu, de uma certa maneira, estou mostrando para vocês que essa formulação ela tem algo unificador. O fóton e o Z0, que está ligado a uma outra interação, eles saem de uma instituição única. Eu consigo ver a origem deles a partir de simetrias mais fundamentais. Esse está ligado ao S2, esse está ligado ao 1. Aí eu vou ter que botar aqui alguma coisa que tenha DN3 também, como a gente colocou, vamos dizer, você coloca um parâmetro, sei lá, um parâmetro A, e coloca um parâmetro B, por exemplo, e eu vou querer que essa combinação aqui seja uma combinação ortogonal a primeira, e que eu vou querer interpretar esse cara como fóton. Então é esse cara que vai ter que interagir com left. Então essa que vai ser a nossa ideia. Vamos deixar isso aqui dessa forma. Vamos fazer isso aqui assim, né? Então vamos pensar esses coeficientes aqui. Então eu estou partindo de uma base ortogonal e quero ir para outra base ortogonal. Quando a gente relaciona duas bases ortogonais, né, duas bases reais ortogonais, esses vetores, esses campos aqui são reais.
são campos de Gauss, são reais. Então, esses objetos aqui são reais. Então, se eu parto de uma base de dois vetores ortogonais em duas dimensões reais, e quero ir para uma outra base de dois vetores ortogonais reais em duas dimensões, então, no fundo, eu estou fazendo essa transformação. Eu saio dessa base, desse sistema aqui, e venho para esse. Ou seja, eu fiz uma rotação com um certo ângulo de θ. Então, uma rotação dos eixos vai passar de uma base ortogonal para outra base ortogonal. E aí, claro, a matriz que faz essa rotação é a matriz de SO2, cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ. A gente está fazendo, está partindo de uma base indo para outra. Então, a gente vai querer, já que eu estou identificando, estou querendo dizer que eu estou saindo desses dois caras que são ortogonais e indo para esses dois caras que são ortogonais, então isso aqui vai me colocar a seguinte, vou colocar isso da seguinte maneira, menos meio, G' sobre G, A e B. Isso aqui é o ângulo em D2 e Y vai mudar. Então, eu estou dizendo que a partir daquelas interações eu vou começar a ler o que deve ser, como é que o fóton e o Z0 podem emergir dessa minha descrição com a simetria SO2. Não tem bóson de Higgs, não tem quebra de simetria, escondimento, camuflamento, camuflação, não tem nada disso. Está lendo aí só simplesmente as interações. Estão lendo as interações. Então, para que isso aqui seja uma matriz, né, de SO2, né, se a gente quiser, a gente pode até deixar o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu posso separar esse G, não vou deixar é uma questão de redefinir, não vou deixar esse G aqui, eu acho que fica mais tranquilo colocar assim, esse G aqui, vamos deixar como está. Vamos deixar como está, vamos fatorar aquele G, então vamos deixar esse menos G sobre 2, vou deixar o G em frente de tudo vai ter. Vou deixar isso aqui assim. Vou ficar menos G sobre 2. E aqui vai ficar G. Eu só quero, claro, isso aqui é só uma primeira abordagem. Eu só quero mostrar que isso é possível. Depois é o mecanismo aqui que vai definir os valores que precisa. Eu vou precisar do campo disso para definir massa, para definir carga elétrica, para definir o ângulo de Weinberg, a constante de acoplamento fraca, a gente vai precisar dos valores. Por enquanto, eu quero mostrar que, qualitativamente, eu consigo já antever que essa descrição me leva à existência de dois bósons vetoriais neutros nessa descrição. Um já foi identificado, que se interage única e exclusivamente com o neutrino, e o outro que eu quero que não interaja com o neutrino. Então, para isso aqui ser uma matriz ortogonal, isso aqui é um cosseno, isso aqui é um seno. Então, isso aqui tem que ser um menos seno, e isso aqui tem que ser um cosseno, né? Então, isso aqui eu estou fixando, porque eu sei agora que essa matriz, já estou para relembrar, eu tinha deixado isso aqui assim. Eu quero fazer uma combinação que seja ortogonal à primeira, ou seja, eu quero passar dessa base ortogonal para essa base ortogonal. Então, quando eu passo de uma base ortogonal para essa outra base ortogonal, o que eu fiz foi uma transformação SON. Isso eu faço em N dimensões. Se eu pego uma base ortogonal em N dimensões e passo para outra base ortogonal em N dimensões, eu estou fazendo uma transformação de SON. Nesse caso, eu estou no plano. São dois, é um sistema bidimensional. Tem uma base de dois elementos. Então, a transformação é SO2. E aí, a gente sabe a matriz SO2 mais geral possível, cosseno, seno, menos seno, cosseno. Então, cosseno, seno, menos seno, cosseno. Então, desculpa, só para relembrar, na aula passada a gente ficou naquela dúvida se botava no governo, fez uma observação até pertinente. Eu falei, já vou deixar tudo com as constantes, não vou trazer constante para cá, eu quero só ver a condição, poder construir. Então, essa é a nossa matriz. Então, se essa matriz aqui é uma matriz de SO2, então essa matriz, para poder manter, né, a ortogonalidade, a ortonormalidade, a matriz sendo, ela já é O2, ela é ortogonal, mas agora eu quero que ela seja especial. Manter exatamente, garantir que é uma transformação contínua, tem que ter determinante 1. Então, para ter determinante 1, G2 sobre 4
mais G' ao quadrado é igual a 1. Então a gente tem essa relação aqui para poder garantir que aquela matriz é uma matriz de S só 2. Então agora eu sei que essas duas combinações aqui são ortogonais. Se eu colocar aqui então o A, esse aqui é menos G sobre 2, esse aqui vai ser G' vezes 3, menos G' vezes 3. E aqui vai ficar menos G sobre 2. Feita essa transformação ortogonal, eu faço esse produtinho e volto para cá. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui está vindo depois de cá. Aqui eu venho para cá. Então tá legal. Se a gente multiplica isso aqui, vai ficar G sobre 2, G' sobre 2, e aqui menos G' sobre 2. Então, isso é o produto escalar desse vetor. Quer dizer, é como se esse cara aqui tivesse coordenadas menos G sobre 2 e G' nessa base. E esse cara aqui tem coordenadas menos G', menos G sobre 2 nessa base. Fazendo o produto escalar, isso dá mais, isso aqui dá menos, então isso dá certo. De fato, a gente tem duas transformações aí ortogonais, duas combinações ortogonais. Posso inverter essa relação? Posso. Né? A gente sabe que o inverso dessa relação, essa matriz aqui é menos G sobre 2, G'. Menos G', menos G sobre 2. O determinante dela é 1. A gente fixou isso igual. Como é que eu invento uma matriz 2 por 2? Eu divido pelo determinante, nesse caso é 1, e mantenho essas posições aqui, né? Menos G sobre 2, menos G sobre 2, e esse cara aqui fica menos G', nós posicionamos A, B, C, D, inverso, né? É 1 sobre o determinante. Ah, não, é B, A, menos B, menos C. Acho que vai ficar AD menos BC, dá 1 sobre 1. A menos AB mais AB dá 0, mais CD menos CD dá 0, e menos BC mais AB. Então tá certo. Então, o inverso é trocar esses dois, troco esses dois, que não adianta nada, e depois troco esses sinais aqui. Vai ficar mais G', mais G'. Então, ficou menos G sobre 2, menos G sobre 2, menos B, que é menos G', e menos C. E divide pelo determinante, mas o determinante é 1. Então, o inverso, vamos só escrever isso aqui em termos de inverso. Então, vamos agora inverter essa relação. Então, isso aqui, essa matriz inversa, atuando no Z e no A, ela vai me dar o BN3, o Y. Então, o BN3 é menos G sobre 2 NI, BN3. É menos G sobre 2 CNI, menos G' a mim. Corrigir um limite. Oi? Nessa linha de baixo tem um menos a mais no G'. Aqui? Isso. Menos a mais. Quer dizer, um menos passando. Desculpa aqui, sério, agora eu estou desconfiado de mim. Divide com determinante 1, não vou nem me preocupar. Então esse cara aqui fica D, esse cara aqui fica A, esse vai ficar AD menos BC, legal. Menos AD mais AD, CD menos BC e AD menos BC. Então, para inverter, eu troco a ordem desses dois, então fica esse aqui trocou e troco o sinal desses dois, né? Ah, tá certo. Tá certo. Antes era G' aqui, ficou menos G', aqui era menos, ficou mais. Tá certo? É isso mesmo, certo? Eu troco o sinal do B, que antes era mais, fica menos. Eu troco o sinal do C, que antes era menos, fica mais. Tá certo, né? Então tá legal. Então, ficou o BN3, inverto essa relação. Então, o BN3, eu vou inverter por ali. Tá? Tá menos G sobre 2 ali, menos G' ali, e G' BN3, então o amigo vai ser o G' BN3 menos G sobre 2 y.
o Y aqui. Y e vertical. Então estou tirando agora. Tirei o BM3 e estou tirando o Y aqui. Vai ser G', Z'. Menos G sobre 2 aqui. Associativos, são elementares das múltiplas similares, né? Beleza, então, de novo, essas duas combinações aqui são ortogonais. Então a gente pode fazer o seguinte: isso aqui para nós já é o que nós estamos chamando de zenito. O neutrino interage com o zenito. Agora vamos trabalhar essa expressão. Deixa eu apagar isso aqui. Vou precisar substituir aqui. Vamos tentar escrever tudo em função de Z e de A. Aqui já está em função de Z, mas isso aqui não está nem em função nem de Z nem de A. Por isso que eu fiz a inversão. Vamos substituir aqui por essa função de Z e de A, e substituir aqui essa função de Z e de A, e substituir aqui por uma função de Z e de A, para poder ficar tudo agora escrito, né, em função desses novos campos que estão emergindo. Mas quem está direcionando tudo é aquele primeiro. Foi a primeira componente que foi fixada no preto. Isso aqui é tudo, menos os focos. Para você ver. Porque ele interage com o neutrino, minimamente. Então não pode ser igual. Para isso ficar claro, eu defino o que é o neutrino por exclusão do foco. Muito bem, então vamos colocar agora essas componentes. Vamos colocar G sobre 2, BM3. Vai ficar menos G2 sobre 4. 8. Aí é um caso que não foi escolha da CMT. Não foi escolha da CMT. Tá bom? Então vamos substituir aqui G sobre 2, BM3. Então vai ficar menos G2. G sobre 2. Vai ficar menos G2 sobre 4, ZI. G sobre 2, BM3. Menos G. G' sobre 2, AMI. Então estou fazendo esse cálculo. G sobre 2 vezes BM3, menos G2 sobre 4, ZI, menos G' sobre 2, AMI. Mais G' YI, mais G' ao quadrado, ZI, menos G' sobre 2, AMI. Certo? Em cálculo, não. Vamos lá, então eu botei multipliquei aqui por G sobre 2, então ficou menos G2 sobre 4, menos G'. E aqui eu multipliquei por G', então ficou mais G' ao quadrado, menos G'. Agora a gente tinha feito aí, quem que era 1 era, eu acho que é G2 sobre 4, né? Menos G' ao quadrado, isso? A relação dos G2 sobre 4 mais G2 sobre 4 mais G' ao quadrado, isso é igual a 1, isso? Só para lembrar. Então aqui eu tenho menos G2 sobre 4, eu vou fazer o seguinte. Então essa combinação aqui está me dando o seguinte. Então esse primeiro, então vamos substituir isso aqui. Então vamos colocar esse valor que nós fizemos aqui. Ficou o coeficiente do ZI, então ficou aqui o seguinte. Menos G2 sobre 4 mais G' ao quadrado ZI e menos G' AMI. Certo? Então, está feito isso aqui. Agora vamos trabalhar esse aqui. 2 G' y. 2 G' y. 2 G' ao quadrado ZI. Menos G', 2, multiplicando por 2, né? O que estava aqui era 2G, desculpa, realmente estou. Essa noite eu não ouvi, eu estou meio disperso hoje. O que estava aqui era 2. Aqui estava, quando eu apaguei era 2 G' y.
Hã? 2G' Y'. Tá, 2G', Y'. Obrigado. Então tá. Então, obrigado. Então, multiplicando aqui por 2G'. Então, 2G' ao quadrado Zi menos GG' a mim. Beleza. Obrigado. Eu realmente hoje eu não pude dormir, porque já que eu ia dormir 3 dias da manhã para acordar 5, tá? Então fui. Hoje eu consigo. Hã? Tinha que acordar 5 horas hoje. Eu tinha que estar esperando a ligação que o meu exterior. Pelo fuso horário, então deixa eu ficar trabalhando aqui um pouquinho. Agora eu dou um olho, já para dormir. Aí a gente fica meio disperso, né? A gente perde uma noite assim inteira de sono. E anteontem também, quando eu fui para a Vitória, eu tive que acabar de volta CNPq, grupo de pesquisa. A gente olha essa sacanagem. Vence dia 10, tem que ser o prazo máximo para poder atualizar o grupo, senão vão apagar os grupos. Aí, como eu ia para a Vitória dia 9, eu peguei a madrugada do dia 9 para o dia 10 para fazer. Acabei 3 e pouco da manhã. Tinha que pegar o voo daqui a pouco 6h30, também não vou dormir. Aí, só que agora, depois que eu fiz tudo, sem ter que estender o prazo até 30 de dezembro. Mas tudo bem, o meu já está feito, né? Aí eu tenho que botar você no grupo de pesquisa, que vocês não estão. Depois eu tenho que pegar de vocês CPF e identidade, tá? E data de nascimento para poder cruzar no currículo lá, tá? Você está lá no grupo, você está renovado. Mas isso aí, cara, a gente vai falar. É melhor ter um grupo de grupo. Hã? São aqueles diretórios do grupo de pesquisa do Brasil, que são você tem que organizar os grupos, quais são os membros, as linhas de pesquisa. Você do INCT, isso? Oi? Do INCT. É do CNPq, é plataforma Lattes. Eu recebi um comunicado do INCT. Ah, do INCT, isso é outra coisa. Isso aí é Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Você é do grupo de quem? Do Sérgio. Ah, porque o Sérgio não está em INCT. Porque quem tem INCT aqui, eu acho que é Constantino. Mas o cara que me comunicou é do CNPq. Ah, do CNPq. Aí eu não entendi. Será que você era de algum grupo que antes tinha INCT? Não. Não, né? Porque tem esses institutos chamados INCT, que é aquele tipo de projeto Pronex que o CNPq faz. Então, eu não sou, é uma teoria de campo do Brasil. Lá na UFRJ, eu trabalhava com o pessoal da ótica. Ninguém ganhou, nem a USP ganhou. Aí o INCT não era o antigo Instituto do Milênio? É uma derivante do Instituto do Milênio. Aí lá na UFRJ, eu trabalhava na ótica. Aí eles eram. Então deve